Opa, você tá bom? Nick aqui falando da roça novamente. Tava com saudade de gravar no Pôr do Sol. Hoje eu vou falar sobre uma frase que eu já ouvi algumas vezes na minha vida. Algumas vezes eu já falei, hoje não falo mais. Quando eu falo quando eu tô, assim, poderia dizer, inconsciente de algum jeito sobre determinados assuntos, mas é bem mais raro hoje. Mas que é o seguinte, a palavra é, tá, mas o que que isso vai mudar na minha vida? O que que de fato isso importa? É uma frase assim que eu não sei se você ouve com frequência, quando você está conversando com algumas pessoas de forma verdadeira, que você quer trazer para ela um novo ponto de observação, e aí sempre chega com um momento que essa pessoa parece que fica encurralada. E ela não quer ouvir aquilo. Ela tá, entendi, mas e o que se importa? O que isso vai mudar na minha vida? Você reparou que é uma forma da pessoa se bloquear? Por isso que eu falo, hoje eu quase não uso mais esse tipo de expressão. Eu, pelo contrário, fico triste de algum jeito, assim, entre aspas, né, poderia se dizer, quando alguém usa essa frase. Porque eu vejo que é a pessoa se limitando a conhecer algo. Primeira coisa, eu acho que é interessante falar, seria a diferença entre entender e conhecer, né? Que talvez para você tenha o mesmo significado. Porém, no fundo, não tem o mesmo significado se você parar para pensar. Tá? Entender é algo que você faz por você. Então, é quando aparentemente você está chegando à conclusão sobre um determinado assunto sozinho. Agora, conhecer não. Conhecer é quando Deus permite que você tenha o entendimento, ou seja, que você entenda algo em conjunto com ele, né, com o próprio Deus. Então, conhecer vem com em conjunto. Então, quando você entende algo em conjunto com Deus, você tem o conhecimento. Quando você chega à conclusão de algo sem Deus necessariamente estar dentro desse processo, e isso acontece hoje com muita frequência, na realidade sempre aconteceu com muita frequência, aquele entendimento ele é vago, ele é vazio, ele não tem a ver com o que é real, ou seja, não tem a ver com que aquilo que Deus de fato fez ou processou, é apenas uma dedução humana. E aí, quando o homem ele vai lá e fala assim, você de algum jeito está transportando para ele, né? Na realidade você está querendo apresentar para ele algo que Deus permitiu você conhecer, porque o conhecimento ele é individual. Por isso que Jesus ele vai lá e fala para cada um de nós carregarmos a nossa cruz. Então eu vou carregar a minha cruz e você vai carregar a sua cruz. E ele também, Jesus, ele fala para a gente conhecer a verdade. E ela nos libertará. Mas para a gente conhecer a verdade, a gente tem que estar com quem? Conjunto com Deus. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, para você conhecer de verdade algo, você está em conjunto para com o próprio Deus. Você vai ter que usar o seu coraçãozinho para que você se aproxime dele. O entendimento é quando você tem essa conclusão, essa informação que chega até você e que vai explicar algo, é só uma compreensão sua, sem ter Deus nessa equação. E aí quando essa pessoa vai lá e fala assim, que tá, mas o que isso importa? O que isso vai mudar na minha vida? Olha que interessante, você pode estar compartilhando com ela um conhecimento que Deus lhe permitiu possuir, você está compartilhando, cocô de novo, compartilhando, ou seja, você está partilhando em conjunto algo para aquele indivíduo que Deus lhe permitiu conhecer e aquela pessoa, de alguma forma, quando fala essa frase, ela nega. Ou seja, ela não tem interesse em conhecer a verdade. Não é que você seja aquela pessoa que é detentora da verdade, mas se você compartilha com seu irmão algo que Deus permitiu você conhecer, você está amando o seu irmão. Você lembra que eu já comentei em outro vídeo que o amor é um trabalho, é um movimento que você executa que está em sentido a Deus.
trabalho é como se fosse um caminho, né? Um movimento que você faz, ou seja, uma direção, possui uma direção. Você pode ir para frente ou para trás. Ou seja, você pode ir para frente no sentido a Deus e contra Deus. Ou seja, o trabalho, o movimento que você vem executar pode estar sentido a Deus. Ou seja, nesse momento você está amando o seu irmão de algum jeito. Que é o que Jesus pede para a gente fazer de algum jeito através de todo o testemunho que ele executa, né? Quando ele executa aquele movimento para nos mostrar quem é Deus, quem é o Pai, ele demonstra o que nós deveríamos aqui fazer na Terra. E quando você, por algum motivo, Deus lhe permitiu conhecer algo, ou seja, você está com Deus e Deus lhe permitiu entender junto com Ele, com o Pai, e você venha compartilhar com seu irmão, e seu irmão nega falando, mas o que isso importa na minha vida? O que vai mudar isso na minha vida? Você vê a cegueira daquele indivíduo. Nesse momento você entende, você conhece que cada indivíduo ele é diferente. Nem todos estão abertos a conhecer a verdade. Embora Jesus nos peça, conhecei a verdade e ela vos libertará, nem todos assim estão disponíveis para isso. E aí o que você faz? Que nem eu comecei aqui e falei, de algum jeito você fica triste. Mas isso não impede de você amar aquele seu irmão e continuar, à medida do possível, à medida das oportunidades que surgem, você apresentando para ele aquilo que ele não entende como se fosse algo essencial e belo. Quando a pessoa ela fala isso, mas o que isso vai mudar na minha vida? O que isso importa? Ela não conseguiu entender que talvez aquela informação, ou seja, aquilo que vai dar forma interna àquele ser, você de algum jeito, Deus permitiu que você conhecesse, porque aquilo realmente é importante. Quantas coisas talvez você já tenha compartilhado com seu irmão e você recebeu essa ideia que Deus lhe oportunizou conhecer, né? E você sabe que aquilo ali muda a vida, mudou a sua vida e pode mudar a vida de alguém. Quantas? Eu já parei para pensar nisso. Tantas coisas que eu já compartilhei, mas quantas vezes eu também tive esse feedback negativo de não aceitar. E aí, no fundo, quando esse tipo de assunto ele não é desejado, e isso eu estou falando porque estou trazendo essa ideia, né? Algo que eu acabei vivendo, experiências que eu acabei vivendo, onde essa resposta é uma resposta comum, são sobre diversos temas. Mas quando isso acontece, nesse momento eu também estou aprendendo. Aí é um aprendizado um pouco diferente do que aquele meu irmão teria. Esse meu irmão, aquela pessoa que eu estou compartilhando algo que eu de verdade acredito ser importante, nesse momento o que eu estou aprendendo eu tenho que respeitar a individualidade do outro. Existe essa coisinha que fica dentro do nosso coração que é, cara, por que ele não me ouve? O que eu estou falando de errado? Será que eu estou falando da forma certa, da forma correta? Será que existe uma outra forma de eu falar para que ele entenda? No fundo, não é isso. A base não é essa. É porque nem sempre é o momento daquela pessoa receber essa informação, ou seja, isso que vai dar alguma forma interna, vai mudar ela internamente. Talvez não seja a hora dela ainda. Isso não quer dizer que isso não vai acontecer. Não quer dizer que tenha que ser por você. Quer dizer que é o momento no qual você vive. E aí entra essa ideia do respeitar. O respeitar de verdade. Não é como as pessoas hoje falam. As pessoas falam do respeitar como se você tivesse que respeitar tudo e todos. Não. Você tem que respeitar o próximo como seu irmão. Porque Deus o fez. Ele é uma criatura divina tal como você é. Mas não necessariamente você vai respeitar. Respeitar é acatar, obedecer a ideia do próximo. Porque se você obedece e acata a ideia do próximo, como você vai obedecer e acatar as suas próprias ideias? Inclusive suas não, que Deus lhe ofereceu.
Se você está em conjunto com Deus, por vezes ele vai permitir você conhecer coisas, ideias que você não conhecia antes. Então, se o outro vai e fala algo para você e você acata aquilo que o outro está falando com você, necessariamente você pode estar negando aquilo que Deus permitiu você conhecer. E se você faz isso, de algum jeito, você está ignorando o próprio Deus. Então você não tem que respeitar tudo, respeitar todos. Não é assim que funciona. Você respeita o seu irmão como criatura divina, como seu irmão. Não necessariamente as suas ideias. As suas ideias você sempre pode observar, perceber, observar, pedir orientação em Deus para conhecer aquilo, ser daquela forma realmente como ele está apresentando. Então, se alguém, numa hora específica que você estiver falando, ela fala, tá, mas o que isso vai mudar na minha vida? Pode ter certeza que aquilo que você traria de bom e verdadeiro, que Deus permitiu você conhecer de algum jeito, mudaria a vida daquele indivíduo. Mas você tem que saber respeitá-lo. Entender que o teu tempo é diferente do tempo do próximo. Da mesma forma como eu estou falando com você aqui agora, houve um outro momento que eu não estava falando, chegou o momento de eu conversar com você. Trazer esses insights, trazer esses pensamentos que Deus permite eu conhecer. Eu não sou melhor do que ninguém, nem você. Mas Deus nos permite conhecer algo e compartilhar esse algo. E num tempo específico, que é o que eu estou fazendo agora, como você também está ouvindo, e possivelmente você vai fazer com outros em outros instantes. Não se sentir mal quando o outro não quiser te ouvir, ainda que seja aparentemente triste. É entender que cada um tem um momento para conhecer a verdade. Por isso que Jesus nos pede, conhecer a verdade, ela vos libertará. Mas para todos existe um momento diferente, sobre diversos assuntos. Tá legal? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, curte. Se quiser comentar alguma coisa, eu gostaria muito de saber o que você está pensando. Comenta aí embaixo. Valeu? Até a próxima.